Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quinta-feira, Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 17. Os discípulos aproximaram-se dele, então para dizer: por que lhe falas em parábolas? Então Jesus respondeu: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem lhe será dado, ao que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, lhe será tirado até mesmo o que não tem. Eis porque ele fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpra para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olharei com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e os sarem. Isaías 6, versículo 9. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a vocês com muito carinho me acompanhem pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Alegria ter vocês aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. O evangelho de hoje está dentro do de ontem, né? Lembra ontem que a liturgia nos levou ao versículo 16 e 17? Hoje a liturgia nos leva do versículo 10 ao 17. De uma forma mais ampla, dá para você entender perfeitamente o que Jesus quis dizer com a parábola do semeador. Primeiro os discípulos questionam Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? E Jesus fala: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino, mas a eles não. Eles quem? O povo. O povo que muitas vezes questionava Jesus. Quantas vezes os fariseus, os escribas, gostavam de colocar Jesus na parede, né? Aliás, no pensamento deles, né? Porque Jesus era muito esperto, muito sábio. É muito sábio, né? Então eles queriam armar uma cilada para Jesus. Então por isso que Jesus falava em parábolas, porque somente os escolhidos entendiam perfeitamente aquilo que o Senhor falava. Somente os escolhidos. Lembra quando Jesus estava na mesa e chegou aquela mulher e Jesus falou das migalhas que caíam da sua mesa, e aquela mulher compreendeu sabiamente o que Jesus estava falando? Porque ela era uma escolhida. Tanto é que Jesus falou: nunca vi uma fé desse tamanho em Israel. A fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Da mesma forma, hoje Jesus estava falando para o povo, né, que nem todos entendiam, e nem todos é para entender aquilo que Jesus fala. Mas somente aqueles que estiverem com o coração puro, somente aqueles que estiverem com o coração aberto para a graça. Não basta saber, é preciso estar aberto para a graça. É preciso estar aberto para a vontade de Deus na nossa vida. Não é a minha vontade. Não é a vontade sua. Não é a nossa vontade. Mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Então, Jesus cita até mesmo uma passagem do profeta Isaías, né? Que eu li agora para vocês. Isaías capítulo 6, versículo 9. Que Jesus fala que o profeta já anunciava, né? Ouvireis e os vossos ouvidos e não entendereis. Vocês verão, mas não entenderão. E assim é o povo. Aqueles que não somam, só está para tumultuar. Não querem entender, não querem compreender, não querem colocar em prática os mandamentos, e principalmente aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Para cada um de nós. Por isso que Jesus encerra o evangelho de hoje falando de ontem, né? Falando para os discípulos: vocês estão vendo, vocês estão me ouvindo. Muitos profetas do passado desejaram ver o que vocês estão vendo, ouvir o que vocês estão ouvindo. Jesus quis dizer o quê? Então aproveita enquanto eu estou aqui.
chegará dia em que eu não estarei mais no vosso meio. E chegou. O dia chegou, Jesus morreu, ressuscitou e está na glória do Pai, intercedendo por nós, do nosso lado. Mas corpo e carne, como ele estava na frente dos discípulos, os discípulos perderam muita oportunidade de estar mais próximos do Mestre. As pessoas perderam essa oportunidade. Por isso que Jesus alertou: muitos desejarão ver o que vós vedes, ouvir o que vós tendes ouvido. Por isso, levador, busquemos ao Senhor, que sabe de todas as coisas, tudo se passa na nossa vida. Busquemos a Ele e peçamos a Ele que toma conta de toda a situação. Deus abençoe. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, eu volto amanhã, sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de compartilhar.